Meu nome é Jeff Anderson. Data atual é 5 de dezembro de 2011. O tempo é 19 horas e 49 minutos. Os eventos aqui são muito verdadeiros e não são para os fracos de coração. A data era 18 de setembro de 2005. Lembro-me claro como o dia. Estava sentado no meu carro ouvindo alguns Led Zeppelin. Foi um dia casual, sem chuva, tranquilo. Eu tinha encontrado um desses anúncios de rádio que você ouvia de vez em quando. Este era sobre meu GameStop local, vendendo videogames usados. Isso foi interessante para mim, porque eu queria ver se meu antigo Game Boy Color ainda funcionava. Eu também estava curioso para ver se eles tinham algum Pokémon. E eu fiz meu caminho para a GameStop, saindo logo antes do trabalho, é claro. Entrei na loja, procurei por um dos ajudantes. Um homem alto de cabelos escuros saiu da parte de trás com uma caixa de jogos antigos do PlayStation 2. Eu sorri para ele e perguntei: "Você tem algum Pokémon antigo por aí?" Ele sorriu para mim e por um momento disse: "Sim, nós temos alguns antigos. Algum específico?" Eu balancei minha cabeça. "Não, qualquer um." Ele foi para trás mais uma vez, voltando com uma caixa de jogos de Game Boy Advance junto com alguns de Game Boy Color. Eu olhei para a caixa, peguei um cartucho com o nome Pokémon e puxei 3 cartuchos para fora, nem mesmo prestando atenção ao nome dos jogos. Eu saí e fui para o trabalho, trabalhando no escritório por metade do dia. Eu tinha voltado para o meu carro, indo para o banco do motorista e olhando para os cartuchos de jogos que eu deixei ao meu lado. Eu finalmente dei uma boa olhada nos jogos. Um era Pokémon Yellow, outro era Pokémon Silver e o último era Pokémon Red. Havia algo de único em cada um dos cartuchos. Porém, esses cartuchos eram todos coloridos. Você sabe como o cartucho de Pokémon Yellow deveria ser amarelo, certo? Bem, este não era amarelo, era vermelho. Isso pareceu chamar mais atenção. Peguei o cartucho e coloquei no bolso, deixando os outros no banco do meu lado. Fiz o caminho de casa e entrei na minha casa, procurando pelo meu Game Boy Color. Eu finalmente encontrei meu Game Boy Color, limpando um pouco de poeira e soprando o suporte de cartucho por um momento, inserindo ele e iniciando meu Game Boy. Fiquei espantado que ainda funcionasse. O jogo começou normal. O logo do Game Freak surgiu normalmente, mas havia algo estranho. Ele congelou no logo do Game Freak por um momento, depois pulou direto para a tela do Pokémon Yellow. Pikachu estava na tela como deveria, e apertei o botão A. E fui para a opção New Game. Estranhamente, isso não me permitiu selecionar um novo jogo. Em vez disso, ele começou o jogo salvo de outra pessoa. Eu comecei fora da casa do personagem, apertei o botão Select e rolei para as estatísticas do personagem. A pessoa tinha chamado o personagem de Morte, que realmente não me interessava muito. Eu ignorei isso e continuei a jogar, viajando para o laboratório do Professor Oak, quando realmente começou a ficar estranho. Quando entrei no laboratório do Professor Oak, a tela começou a descolorir, sendo apenas negros e brancos. Os sprites dentro do jogo também estavam mudando. Alguns pareciam estar presos às paredes, com o que parecia ser sangue embaixo deles. Quando finalmente cheguei ao Professor Carvalho, seu sprite não tinha olhos, apenas um nariz, cabelo e boca. Isso foi um pouco estranho para mim. Isso era um cartucho hackeado? Comecei a jogar, começando a falar com o Oak. O discurso de Oak para o personagem era estranho. Ele falou: "Ninguém entende a nossa dor. Apenas aqueles que entendem a nossa dor são os que morreram devido ao seu espectro." Até agora eu estava um pouco assustado, hesitando em jogar mais ou não. Mais uma vez, continuei, saindo do laboratório do Professor Oak e voltando para a casa do personagem. Entrei na casa e o jogo começou a ficar ainda mais estranho. O sprite do personagem era agora preto sólido, com apenas um contorno branco. A casa inteira estava vermelha, e a mãe do personagem não estava nem na casa. Fiquei atordoado e fui para a televisão, pressionando A mais uma vez. O diálogo da televisão era estranho, quase como o do Professor Oak. "A dor está chegando. Deixe o céu se abrir e deixar o sangue de 1000 pecadores chover sobre esta terra profana." Eu tinha decidido fechar o jogo por esse ponto, mas quando eu apertei o botão para desligar o Game Boy, nada aconteceu.
o jogo continuou jogando, exibindo uma nova mensagem. Você pensou que poderia terminar o jogo com isso? Você pensou que poderia parar seu espectro? Sua aparição ainda não começou. O sangue será derramado. Puxei o cartucho do Game Boy de repente. A tela do Game Boy se tornou branca. Eu finalmente consegui parar o jogo. Coloquei o cartucho ao lado do Game Boy e subi as escadas para meu quarto para dormir. Acordei na manhã seguinte, descendo as escadas. Olhei para meu Game Boy Color, decidindo tentar jogar Pokémon Yellow novamente. Talvez dessa vez fosse normal. Talvez o jogo estivesse agindo normalmente. Liguei o jogo e em vez de o logo do Game Freak ser exibido, o jogo foi direto para o sprite do personagem na cama. O sprite saiu da cama sozinho e aproximou-se da televisão. Um diálogo começou. Chuva, chuva, vá embora. Volte outro dia. Ha 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 ha. Eu ganhei controle sobre o personagem, movendo pelas escadas. Saí de casa e quando saí fiquei horrorizado. Os NPCs que costumavam vagar por ali estavam no chão, com o que parecia ser sangue. Também estava chovendo dentro do jogo, que eu tomei como um diálogo inicial daquela cena de televisão. Eu lentamente comecei a mover meu sprite. Então a tela começou a mudar. A tela começou a distorcer, o que era estranho para mim. Ele estava em espiral no centro sempre que eu movia meu sprite, o que era muito assustador, especialmente a música que estava tocando. Essa música era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Era um tom horrível. Era um ruído estridente alto que desaparecia por um momento e de repente voltava ainda mais alto. Continuei a mover meu sprite, nem mesmo capaz de descobrir para onde estava indo devido à distorção da tela. Finalmente, a tela ficou completamente preta. Um texto branco apareceu. Parece que ele surgiu, osso a osso. Quebrado das almas dos torturados, ele retornou. Depois desse texto, a tela iluminou-se lentamente, mostrando meu sprite no que parecia ser uma caverna. Eu estava terrivelmente assustado nesse momento, honestamente querendo jogar fora o Game Boy e esquecer todo o incidente, mas algo não me deixava. A vontade de descobrir quem era esse ele, eu suponho. Eu tinha notado agora que meu Pikachu estava fora, seguindo-me enquanto eu movia para baixo da caverna. A tela ficava gradualmente mais escura quando eu me movia para baixo. Finalmente cheguei a um ponto em que a tela estava completamente preta. A música sumiu. Eu me movi mais uma vez. De repente, ouvindo um grito estridente dos meus alto-falantes no meu Game Boy, a tela foi imediatamente cortada para uma cena de batalha. Meu personagem estava de pé ali. Como o adversário não era nada, ninguém estava do outro lado. Meu sprite nem sequer fez o movimento de enviar Pikachu para fora. De repente, mostrou um texto horrível. Pikachu morreu. Meus olhos se arregalaram com isso, apenas com meu sprite na tela, e então o próximo texto foi ainda mais horrível. Jeff desmaiou. Jeff? Eu lembro que o personagem é chamado de Morte. Como raios isso aconteceu? Eu nunca coloquei meu nome no jogo. O que diabos estava acontecendo? A tela ficou preta mais uma vez, voltando para revelar o sprite do meu personagem em uma sala com corpos por todo lado. Meu sprite parecia estar acorrentado a uma parede. E finalmente, um texto apareceu. Ele finalmente chegou, desencadeando a tortura que sofreu contra aqueles que o insultaram. E então a tela cortou para a imagem do Game Freak, e então a tela cortou para a imagem Game Over, com um alto estridente tocando antes do jogo se desligar. Alguns meses se passaram depois disso, e com isso eu me livrei do meu Game Boy Color, e me livrei dos restantes jogos também. Eu não contei a ninguém sobre essa história até agora, e espero uma coisa. Se alguém já comprou aquele cartucho de Pokémon Yellow, espero que ele tenha se livrado dele o mais rápido possível. Esta é a história de Pokémon Forgotten Yellow.